O que você acharia se eu te dissesse que o seu siriguejo construiu intencionalmente o Siri Cascudo para falir? Sabemos até onde ele iria para ganhar $1 a mais, considerando que, em um momento, ele estava disposto a vender o Bob Esponja, ou melhor, a alma dele, por 62 centavos. Mas ele realmente seria burro o suficiente para criar um hotel, sabendo que ele iria desabar no primeiro dia só para cometer uma fraude? Veja, o Siri Cascudo teve várias mudanças de nome ao longo dos anos, para garantir que Eugene, também conhecido como seu siriguejo, também conhecido como o mestre do dinheiro, pudesse ganhar mais dinheiro. Temos o Camarão Carinhoso, onde o seu siriguejo deixa a Pérola comandar o Siri Cascudo durante o verão, e ela transforma o lugar em um ponto de encontro para adolescentes chamado Camarão Carinhoso. Depois ele muda o nome para Siri Cachorros, depois que o Bob Esponja cria um cachorro quente com carne de hambúrguer do hambúrguer de Siri que sobrou. O item se torna um sucesso instantâneo, levando seu siriguejo a substituir os hambúrgueres de Siri no cardápio e mudar o nome do restaurante. E então, finalmente, temos a Torre Cascuda. O Bob Esponja e o Lula Molusco estavam indo para o trabalho quando chegaram ao Siri Cascudo e ficaram chocados ao ver que ele foi transformado em um enorme hotel chamado, bem, a Torre Cascuda. O seu siriguejo, também conhecido como o Mestre do Dinheiro, também conhecido como o Deus do Riz, ele explica que teve a ideia depois de ficar chocado com os preços exorbitantes em um hotel onde ele esteve e se hospedou. Ele percebeu que poderia ganhar muito dinheiro transformando Siri Cascudo em um hotel. Um hotel que nunca negaria a um hóspede nem o pedido mais ridículo, e ele está totalmente sério sobre isso. Então, Bob Esponja e Lula Molusco agora são funcionários do hotel. O primeiro cliente entra tentando pedir um hambúrguer de Siri, mas sai quando percebe que precisa reservar um quarto para conseguir comida. Mas aí, o Patrick aparece e se torna o primeiro hóspede de verdade. Patrick, sendo Patrick, faz o check-in, porque ele precisa fugir de tudo, apesar de viver a apenas alguns passos de distância. O Lula Molusco é incumbido de carregar as malas do Patrick para o quarto dele, usando o elevador dos funcionários, que na verdade é apenas uma escada. À medida que o episódio continua, o Lula Molusco fica mais e mais frustrado com as exigências ridículas de Patrick, como tirar a casca dos pães do hambúrguer. Então, o que o Lula Molusco faz? Ele pede demissão e imediatamente volta como hóspede, planejando fazer o seu siriguejo pagar por toda a bobagem. Ele exige um quarto no último andar e faz o seu siriguejo carregá-lo até lá. Depois, ele literalmente tenta fazer a vida do seu siriguejo um inferno, como comer um hambúrguer com as lascas de unha e repintar o seu quarto. As exigências ridículas de Lula Molusco continuam, mas no final ele finalmente pede uma piscina interna, o que o seu siriguejo providencia. Mas aí as coisas ficam fora do controle quando o Patrick pula na piscina, fazendo o hotel desabar e todos acabam no hospital com ferimentos. Agora, eu sei o que você está pensando. O que isso tem a ver com cometer fraude? O seu siriguejo simplesmente queria criar um hotel para ganhar mais dinheiro com os hambúrgueres e as reservas. Mas e se eu te dissesse que o seu siriguejo sabia o tempo todo que eventualmente o hotel iria desabar? Veja, ter um seguro de propriedade para o seu negócio é como ter seguro de carro. Então, se algo ruim acontecer, como um incêndio, uma inundação ou o prédio desabar, o dono do negócio não precisa arcar com todos os custos de reparo do próprio bolso. E ter essa segurança é crucial, porque reconstruir e reparar a propriedade de um negócio pode ser muito caro. Mas aqui está a questão. Imagine um dono de negócio que está em uma situação financeira difícil ou só quer dinheiro. Esse dono de negócio pode fazer algo drástico, como incendiar o próprio prédio só para receber o pagamento da companhia de seguros. Como exemplo, em 1963, o Hotel Roosevelt em Jacksonville, na Flórida, foi destruído por um incêndio que matou 22 pessoas. E vejam isso,
Investigações revelaram que o dono do hotel havia aumentado significativamente a cobertura de seguro do prédio pouco antes do incêndio, o que garante que a apólice cubra o valor atual da propriedade, além de quaisquer melhorias adicionais. Isso gerou suspeitas de fraude de seguro, mas nenhuma prova definitiva foi estabelecida. Agora, se você está pensando, bem, o seu siriguejo nunca faria isso? Ele não iria tentar prejudicar alguém por dinheiro? Como eu disse no começo do vídeo, em Nasce de Novo o Seu Siriguejo, literalmente depois que o Bob Esponja se defende dele, o holandês voador pergunta ao seu siriguejo se ele tivesse que escolher entre o Bob Esponja e todo o dinheiro que ele tinha no bolso, que eram 62 centavos, qual ele escolheria? E ele escolheu as moedas. Meu amigo, olha para ele nem se importa. Foi o Lula Molusco que, de todos, fez ele perceber o que ele fez. Mas mesmo ignorando tudo isso, esse hotel foi feito para falir, desde o início. Logo no começo, o Lula Molusco reconhece que não há nada para fazer na fenda do biquíni e que ninguém gostaria de ficar no hotel. O seu siriguejo parece irritado com isso, mas não discute, quase como se soubesse que o Lula Molusco estava certo. E eu sei que ele estava certo. Veja, a população da fenda do biquíni é muito baixa para que o seu siriguejo ache que pode ter lucro com o hotel. Eu consegui descobrir quantas pessoas realmente vivem na fenda do biquíni. Veja só, o seu siriguejo cria um plano maluco para aumentar a base de clientes do Siri Cascudo. Ele começa o episódio tirando fotos de pessoas aleatórias na rua, tirando fotos para todos os lados, mas ele está super irritado, porque não consegue acreditar que algumas dessas pessoas nunca visitaram o Siri Cascudo. Mas de qualquer forma, depois há essa cena em que seu siriguejo puxa Bob Esponja e Lula Molusco para o escritório e mostra a eles todas essas fotos nas paredes de residentes da fenda do biquíni que visitaram Siri Cascudo e os 2% da população que não visitaram. Eu sentei e contei quantas fotos haviam nessa sala para descobrir quantas pessoas realmente vivem na fenda do biquíni. Comecei contando as fotos na parede com o cofre, incluindo essa parte no teto, e então percebi que a parede da esquerda era a que podia ver mais na loja. Eu acho que é seguro dizer que isso representaria metade da parede, então eu contei isso e multipliquei por 2 para obter o outro lado da parede. E se presumirmos que a parede direita e o teto têm mais ou menos a mesma quantidade de fotos da parede esquerda, isso daria pouco mais de 500 residentes. E minha previsão pode estar certa, porque O que aconteceu com Bob Esponja, ele começa tendo um dia muito ruim. Todo mundo na fenda do biquíni começa a chamá-lo de idiota, e isso quebra seu coração. Quero dizer, desde arruinar o bolo de aniversário da mãe do Patrick até a Sandy explodir sua nova invenção por culpa do Bob Esponja é bem caótico. Enfim, a parte que eu quero falar é quando o Bob Esponja decide que já viu o suficiente e vai embora da fenda do biquíni. Quando ele está saindo, há essa cena onde ele tristemente muda a placa de Bem-vindo à Fenda do Biquíni, que originalmente dizia que a população era de 538, mas o Bob Esponja, se sentindo rejeitado, risca o 8 e escreve um 7 no lugar, tornando a população de 537, porque ele está indo embora da cidade. Então, o número que eu contei mais cedo estava realmente certo, o que significa que seu siriguejo literalmente não faria dinheiro administrando um hotel nessa cidade. Outra razão para esse hotel ter sido feito para falir é que o seu siriguejo não estava nem tão chateado quando um cliente não quis fazer negócios com ele e reservar um quarto. E em outros episódios ele faz qualquer coisa para garantir que os clientes venham. Como nesse episódio, ele literalmente está disposto a manter o restaurante aberto 24 horas por dia para garantir que nenhum cliente em potencial se perca, o que mostra o quanto ele está desesperado para maximizar seus lucros e manter cada cliente possível. Mas agora ele constrói um hotel e não se importa. Quero dizer, como eu,
disse antes, em um ponto, o cara mandou o Bob Esponja e o Patrick procurar os últimos 2% de clientes que não haviam visitado o Siri Cascudo, então isso foi um pouco suspeito. A terceira razão é ter o Patrick ficando no hotel, sabendo que ele não tem dinheiro nem emprego, o que é insano para mim, porque o seu siriguejo sabe disso. Como o Patrick não paga, o seu siriguejo descobre que o Patrick não tem dinheiro depois que ele devora uma montanha de hambúrgueres de Siri e lhe apresenta a conta. E o Patrick diz que não tem dinheiro. O Patrick não pode pagar. O seu siriguejo fica chocado ao saber que ele não tem dinheiro, o que leva o Patrick a ser colocado para trabalhar no Siri Cascudo para pagar a sua dívida. E até nas Torres Cascudas, ele só tinha pedras na mala. Ele até deu uma gorjeta para o Lula Molusco com pedras, embora ironicamente tenha dado uma gorjeta em dinheiro para o Bob Esponja. E finalmente, o plano do seu siriguejo fica ainda mais suspeito quando lembramos de como ele reagiu no final do episódio. Depois que o hotel desabou e todos acabaram no hospital, o seu siriguejo vê a enorme conta hospitalar e instantaneamente pensa em abrir o seu próprio hospital para ganhar dinheiro. Esse rápido pivô para outro esquema de enriquecimento sugere que ele provavelmente nunca esteve realmente investindo no sucesso do hotel. Mas eu não sei, me diga o que você acha nos comentários. O seu siriguejo poderia realmente ser o maior fraudador de seguros da fenda do biquíni?